Olá, oitavo ano, bom dia a todos vocês. Vamos voltar aqui para mais uma aula nossa. Desta vez nós vamos trabalhar, né, com o nosso volume 2, né, o capítulo 3 do livro, que vai trazer a ideia do mundo dividido na era da globalização. Então vamos colocar aqui rapidinho o capítulo 3. O mundo dividido. A letra fica meio excomungada aqui, né? Vocês já sabem, né? Dividido na era. Esse capítulo é muito legal. Na era da globalização. Dentro desse capítulo, pessoal, nós vamos começar falando sobre a origem do desenvolvimento e do subdesenvolvimento. Vamos falar um pouquinho sobre o capitalismo e o socialismo e também sobre a nova ordem mundial, tá? Então, nós primeiros vamos falar aí sobre a questão do mundo subdesenvolvido e também do mundo desenvolvido. Mas antes, como de praxe, eu sempre gosto de lembrar vocês para não esquecer de assinar a nossa lista de presença. O link encontra-se aí na descrição desse vídeo. Tá? Caso você tenha alguma dúvida, algum questionamento no que eu vou explicar aqui, eu gostaria que vocês colocassem na parte dos comentários do vídeo. Eu sempre respondo, né, aqueles que me mandam. Vocês podem utilizar o e-mail que foi estabelecido, né, para a turma de vocês, que a escola mandou para vocês, no qual vocês conseguem enviar mensagens para os professores. Você pode ainda, né, dizer a sua dúvida. Na lista de presença tem um campo específico lá para se você ficou com dúvidas, ou você pode anotar aí e nós conversarmos durante as nossas lives, né, na quinta-feira, que tem sido momentos aí muito proveitosos, momentos aí no qual nós estamos conseguindo estabelecer, conseguindo resolver vários questionamentos aí sobre a nossa disciplina, tá? Como nós vamos dizer primeiro sobre a origem do subdesenvolvimento, né, e que por consequência vai levar ao desenvolvimento de umas nações, é importante nós pensarmos que o subdesenvolvimento vivenciado aí por diversos países, ele é refletido sobretudo em inúmeros problemas para a população que neles vive. Então, o subdesenvolvimento, a pobreza que nós já estudamos esses países no nosso volume anterior, quando regionalizávamos o mundo, desculpem, esses problemas, né, esse subdesenvolvimento, ele vai refletir na população, tá? E a origem deste problema, a origem desse subdesenvolvimento, dessa pobreza, é uma realidade muito complexa das nações, tá? Elas envolvem aí, sobretudo, aspectos históricos e também políticos. Então, a origem, né, antes de eu passar a tela aqui, a origem do subdesenvolvimento está diretamente relacionado a fatores aí, a uma realidade extremamente complexa. E a complexidade dessa origem, né, desse subdesenvolvimento, está relacionada aí a aspectos históricos e também aspectos políticos. Tranquilo? Então, por que será que alguns países conseguiram caminhar, alguns países conseguiram se desenvolver e outros países se tornaram aí periféricos, alguns países ficaram aí à margem do desenvolvimento econômico, né? E ficar à margem do desenvolvimento econômico vai trazer sérias consequências para a população, né? Foi o que eu falei com vocês. Na população, tá? A origem desse subdesenvolvimento é algo extremamente complexo. Nós vamos tentar entender alguns aspectos dele aqui. Essa complexidade, ela acontece principalmente pelos aspectos históricos e também pelos aspectos políticos, ok? Então, vamos lá, vamos
começar os nossos estudos, eu vou deixar apenas uma imagem aí na tela e a partir dela nós vamos conversando, vamos discorrendo aí sobre essas origens, ok? Então vou deixar essa imagem, perceba que eu coloquei ela do lado aqui, mas é porque nós vamos trabalhar aí, eu quero escrever algumas coisas aqui do lado, vou tentar, né? Porque com essa canetinha que eu uso aqui, essa mesa digitalizadora, é muito difícil escrever. Então, os países subdesenvolvidos, né, vamos colocar aqui em cima aqui, vou construir um conceito com vocês aqui. Os países subdesenvolvidos, acho que está dando para entender a letra, né? Os países desenvolvidos, eles vão constituir aí o que nós chamamos de países periféricos. Nós já estudamos isso, né? Países periféricos. Ok? Aqueles que têm países periféricos são aqueles que têm sua economia pouco desenvolvida. Pouco desenvolvida. E percebam que essas imagens que eu deixei aqui na tela para vocês querem representar justamente isso. Então, a economia pouco desenvolvida. Legal? Entre outras características, né? Mas o principal fator é que os países periféricos, conhecidos como países subdesenvolvidos, têm a sua economia pouco desenvolvida, tá? Mas a grande pergunta é: por que esses países são periféricos? Por que esses países são considerados subdesenvolvidos, né? Não há só uma causa que vai explicar a origem desse desenvolvimento, né? Mas como eu falei alguns minutos atrás, nós precisamos entender que os problemas oriundos aí do subdesenvolvimento, eles acontecem principalmente por fatores externos e fatores internos. Então, a economia pouco desenvolvida desses países considerados periféricos tem sua origem, né, vamos colocar aqui o que eu escrevi naquela tela anterior, tem sua origem em aspectos históricos e também aspectos econômicos. Tranquilo? Até aí é facinho entender, né? Então nós vamos ver aqui que a história desses países associada aí aspectos econômicos, não, desculpa, gente. Oh, meu Deus, aspectos políticos, foi o que eu falei. Associado às suas políticas, né? Eles vão trazer aí, vão dar origem ao subdesenvolvimento. Então, deixa eu apagar aqui uma partezinha, só para não ficar feio, né? Mais feio o slide. Vamos apagar isso tudo aqui. Legal. Então vamos começar a escrever aqui agora. Então, as condições que vão derivar essa economia pouco desenvolvida, elas vão derivar de fatores que eu falei com vocês. Internos e fatores externos. Então percebam como tudo vai começar a se associar agora. Essas condições, essas origens, principalmente nos países aí subdesenvolvidos, elas tiveram como início, lá no século XV, o que nós chamamos das grandes navegações. As grandes navegações aí no século XV, tá? Sobretudo com Portugal, depois com a Espanha e com a Inglaterra, tá? Eu tenho que pensar que na época dessas grandes navegações, vou colocar aqui um asterisco, na época das grandes navegações, esses países da Europa, eles viviam um processo de transição do feudalismo para o capitalismo.
que em alguns capítulos nós vamos poder estudar um pouquinho sobre isso. Uma transição, então, do feudalismo para o capitalismo. Legal? E essa transição do feudalismo para o capitalismo vai levar essas nações a querer, sobretudo, expandir o seu comércio, já que é uma lógica do sistema capitalismo, do sistema capitalista, expandir o seu comércio. Ok? E ela vai expandir o seu comércio principalmente no chamado Novo Mundo. América. Tá? Vocês já devem ter estudado isso. E quando eles vão expandir o seu comércio, eles vão aí levar os seus produtos, né, para o Novo Mundo, eles vão fazer uma relação aqui com esses locais, com esse Novo Mundo de exploração. Não é verdade? Porque essa exploração aqui vai ocorrer da seguinte forma. Nós tínhamos de um lado uma metrópole e do outro lado a colônia. A colônia, ela ficava a cargo então de sempre encaminhar para as metrópoles matéria-prima, produtos metais preciosos, né? Desculpa. E a metrópole, nesta época das grandes navegações, devolvia para as colônias produtos manufaturados. Percebam que a relação existente aqui já entre os países, entre esses que vão constituir as metrópoles, né? Que faziam parte aí da Europa, e a colônia, o Novo Mundo, né? Já é uma relação completamente desigual. Por quê? Esses aqui, que são chamados de colonizadores, os colonizadores, né, eles vão o que? Subjugar, de certa forma, subjugar os povos da onde? Das colônias. Tá? Então eles vão subjugar esses povos. E ao subjugar esses povos, eles vão acabar o quê? Impondo. Olha só. Olha como isso tudo está refletindo hoje na nossa vida. Nas nossas vidas. Impondo, né, os seus costumes. Eles vão impor aí, né, também controlar os recursos da colônia. Todos vocês já estudaram a história do Brasil, né? Estudaram comigo também no ano passado alguns aspectos sobre o Brasil, né? Controlar recursos. Então nós sabemos que as metrópoles, né? Elas tinham uma relação de exploração com as colônias. Tá? Lembrando que as metrópoles, então, elas tinham a ideia de expandir o seu novo comércio, né? Expandir o comércio, já que viviam a transição do feudalismo para o capitalismo. Essa transição ocorreu na época das grandes navegações, né? E essa expansão do comércio era sobretudo para o Novo Mundo, para a América, para as colônias dessas metrópoles. Esses são fatores externos, por exemplo, que vão explicar em certa parte porque a economia desses países pobres é pouco desenvolvida, né? Desses países periféricos. Tá? E ao explorar essas colônias aqui, as metrópoles, através da retirada dos recursos que lá tinham, da imposição de costumes a esses povos, eles também controlavam os recursos que lá existiam. Ora, por exemplo, aqui no Brasil, todo o ouro produzido tinha que ser encaminhado para a Europa. Todas as pedras preciosas, os metais preciosos que aqui eram descobertos, né, eles tinham que encaminhar para Portugal, por exemplo, para a Europa. E percebam como a colônia, então, durante muito tempo, ela sustentou, né, as metrópoles, sustentou com as riquezas, os recursos que existiam na colônia não ficavam na colônia, já que eles eram explorados pela metrópole. Então, para a manutenção das riquezas da metrópole, ela o quê? Explorava as
colônias. Isso aí foi na época das grandes navegações, lá no século XV. Mas eu vou apagar essas coisinhas aí, depois se vocês precisarem copiar algo, vocês voltem o vídeo, dão um pause aí, porque eu quero escrever mais algumas coisas aqui. Olha só, olha como que essa relação já começou desigual lá no passado, né? E isso vai refletir hoje em dia, é claro. Ora, nós vamos trazer aí como consequência essa exploração que foi feita durante diversos, né, vários anos aí, em cima das colônias, né? Só que o mundo não ficou muito tempo só nessa questão das grandes navegações, né, com a metrópole e com a colônia. Durante o século XIX, aí eu vou escrever aqui, durante o século XIX, ocorreu, né, um processo chamado de imperialismo. Olha que interessante essa questão do imperialismo. Ora, as grandes potências da Europa, elas estavam passando neste período aqui, tá? Na época do imperialismo, as grandes potências da Europa, né, elas estavam passando pelas revoluções industriais. E dentro desse contexto das revoluções industriais, elas precisavam muito o quê? De matéria-prima, porque estava aumentando a produção, né? Então eles precisavam de muita matéria-prima para fazer os novos produtos. E precisavam também de mercado consumidor. Então, neste contexto, né, das revoluções industriais que ocorreu à época do imperialismo, esses países da Europa, eles buscavam novos mercados, novas fontes de matéria-prima. E para que eles procuravam então novos mercados e novas fontes de matéria-prima? Para manter o seu crescimento econômico. Olha só, hein? Para manter o seu crescimento econômico. E olha que interessante. A América, que era o Novo Mundo, já estava passando pelo processo de independência. Então não tinha como mais colonizar este local. Então, o que eles fizeram? Olha, para manter o nosso crescimento econômico, né, o crescimento econômico aí, nós precisamos de matéria-prima, precisamos de mercado consumidor, já que passamos pela Revolução Industrial, né, ou seja, mudamos o paradigma de produção, né, agora a gente produz mais na época do Império, a gente precisa achar novas áreas para explorar, né, para retirar matéria-prima e também para né, nós conquistarmos lá um mercado consumidor que vão consumir os nossos produtos. E aí que eles começam o processo então de imperialismo que nós chamamos aí, né, que nós conhecemos na África e Ásia. Este processo aqui foi chamado de neocolonialismo, tá bom? Essa intervenção, essa busca por um mercado consumidor, por matéria-prima na África e na Ásia, vai levar aí a um neocolonialismo, né? As metrópoles, as grandes potências, os impérios né, que existiam na Europa, eles começaram a pegar os territórios da África, acreditem, e da Ásia e começaram a repartir entre eles e começaram um poder de dominação, um poder ali de exploração muito grande nesses dois continentes. Para vocês terem uma ideia, como exemplo, na África nós tivemos um processo de fragmentação do território. A fragmentação do território africano, que é chamado de partilha, que é conhecido aí como partilha.
essa fragmentação, para vocês terem uma ideia, olha como que esse negócio foi pensado, a partilha, né, a divisão do continente africano foi feita numa conferência lá em Berlim. E aí os países europeus, os países, as grandes nações que existiam na época, no século XIX, elas literalmente dividiram a África. Elas pegaram e falaram assim, ó, isso aqui é para você, Bélgica, isso aqui é para você, Alemanha, isso aqui é para você, Inglaterra, isso aqui é seu, Portugal. E eles não importaram, obviamente, com os povos, com as pessoas que já viviam na África, né? E hoje, por causa dessa partilha, né, do continente africano, diversos conflitos, né, perpetuam lá até hoje, porque eles dividiram territórios que antes eram unidos, eles juntaram territórios que antes, né, eram inimigos lá na África, tá? Então eles fizeram um samba de crioulo doido, tá? Porque a África tem muitas diferenças lá culturais, entre tribos, aquela coisa toda. E eles acabaram dividindo, partilhando, recortando o território africano todo. E por conta dessa divisão, né, por conta dessa partilha que aconteceu na Conferência de Berlim, né, desses países da Europa fazendo a divisão do continente africano para manter o seu crescimento econômico em busca de matéria-prima e mercado consumidor por causa das revoluções industriais, esta época que é chamada de imperialismo, é que diversos conflitos que existem na África hoje ainda existem, né? Os conflitos existem por conta disso, tá? Então, olha como que nós temos um processo aí de dominação dessas metrópoles ao longo dos tempos, né? Em cima de alguns países, em cima de alguns continentes, e que vão acabar por perpetuar, né, as desigualdades. Como que esses países vão sair, né, do subdesenvolvimento, por exemplo, se ao longo de toda a sua história ele é marcado aí por invasões, por retirada dos seus recursos, por domínio das suas populações, né, pelos governantes, né, pelos povos, eles não conseguirem se autogovernar. Então percebam a confusão que isso pode dar e tentem entender a ligação com o subdesenvolvimento que nós temos aí no planeta, né? Entendam como ou por que os países chegaram a essa pobreza, né? Bom, diante disso, né, nós notamos aí que as disparidades econômicas existentes entre as nações, né, são reflexo. Então, as disparidades, eu posso citar aqui, ó. Então, as disparidades a disparidade quer dizer diferença, né? As disparidades econômicas, elas estão existentes entre as nações, né? São um reflexo da história da formação desses países. Por isso que eu falei que era um fator histórico, né? Então elas são reflexos da formação histórica. Histórica desses países. Ok, pessoal? Tudo certo? Tranquilo, né? Essa parte aí. A maior parte hoje daqueles países subdesenvolvidos, eles um dia foram colônia de exploração. Então, a maior parte dos países hoje que são subdesenvolvidos, por conta da sua formação histórica aqui, né, foram colônias de exploração. Eles foram explorados no passado, não há como se perpetuar como países desenvolvidos, né? Eles tiveram as suas riquezas aí, como os metais preciosos, explorados e transformados em fonte de lucro para as metrópoles. Então, as colônias de exploração aí, elas tiveram as suas riquezas as suas riquezas
Tá? Então, elas tiveram suas riquezas exploradas e transformadas. É revoltante, né? Transformadas em lucro para as metrópoles. É meio revoltante quando a gente pensa nesse aspecto, né? Entender que, sobretudo, a origem do nosso subdesenvolvimento, da nossa pobreza, não é nossa culpa, é culpa de outros, né? É importante nós pensarmos que depois da Segunda Guerra Mundial, vou apagar mais isso aí também, depois da Segunda Guerra Mundial, acelerou-se, né? Nós tivemos um aumento muito grande aí, sobretudo pela expansão da globalização, tá? Nós tivemos um aumento, né, de independência de algumas colônias africanas e asiáticas, né? Então, como que esses países eles conseguiriam então manter essa disparidade, manter esse domínio, esse controle em outros países, né, para continuar garantindo aí as suas fontes de renda, as suas riquezas, né, já que os países estavam conseguindo a sua independência, os países desenvolvidos, os países ricos, eles tinham que arrumar uma nova forma, né, de continuar explorando os países pobres, de continuar explorando os países subdesenvolvidos, né? É importante eu pensar que a exploração dos mais ricos, dos países mais ricos, em relação aos países mais pobres, elas permanecem até os dias de hoje. Elas só mudaram a forma, não tem mais colônias de exploração, tá? Hoje em dia, a estratégia que os países ricos, né, os países envolvidos, utilizam para manter a sua influência, o seu poder sobre os países mais pobres, é através aqui, ó, eles detêm o domínio de quem? Domínio da tecnologia. Então, os países ricos, hoje, né, eles detêm aí o domínio da tecnologia, tá? E se eles controlam a tecnologia, né, eles conseguem, olha só como é que vai tendo a manutenção das suas riquezas. Eles conseguem a sua expansão industrial, ou seja, o aumento da sua indústria. Eles conseguem, através disso, ter o controle do mercado financeiro. Tá? Então, percebam que ao controlar as tecnologias, esses países se reinventam, né, como forma aí de continuar a sua exploração contínua naqueles países que um dia foram colônias, né, de exploração e tiveram aí o seu subdesenvolvimento, tiveram aí a sua pobreza, né, decretada a custo da obtenção de lucro das metrópoles, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer coisa, sabe que eu estou à disposição, não deixem de me procurar pelas dúvidas, né? Essa é uma aula muito legal. Agora que a gente entende aí por que alguns países se tornaram ricos, outros países se tornaram pobres, a gente pode entender um pouquinho sobre o capitalismo e o socialismo no mundo, mas isso é uma questão para uma próxima aula, tá bom? Então, tchau para vocês, muito obrigado aí pela paciência. Valeu, galera!